Sou o Pedrinho Catarino, morador aqui do bairro de Fátima, desde a época em que era o Sapé. Ou seja, cheguei primeiro do que o bairro de Fátima. E aqui eu cresci, né? Morei, moro, né? Tive uns tempos fora, mas minha vida sempre foi aqui dentro dessa comunidade. E o Sapé, que era conhecido, foi muito importante quando eu tive assim, meus primeiros passos em questões comunitárias. Veio o bairro de Fátima e eu continuei, né, na minha vida fazendo a minha vida social, e foi tudo assim muito importante, né? Agora, dentro desse tempo que eu tive aqui no bairro de Fátima, surge uma importante instituição que foi o Grupo Afro-Gangazumba. Aí eu também iniciei as minhas primeiras caminhadas dentro do movimento negro. O Grupo Afro-Gangazumba, que inclusive na época surgiu junto com a campanha da fraternidade, quando tinha o tema Ouvir o Clamor desse Povo, né? E a comunidade, hoje, ela é conhecida como comunidade quilombola, isso dado as situações que nós vivemos com os trabalhadores, eram todos negros, cortadores de cana, panhadeiras de café, as lavadeiras, né? As pessoas que trabalhavam na zona rural com capina, essas coisas todas. E foi feito então um pedido para que se pudesse trabalhar essa questão de que era realmente essa comunidade. E essa comunidade, ela foi levada ao conhecimento da Fundação Cultural Palmares, que enviou aqui um grupo de técnicos que fazendo pesquisa, né, eles caminharam dentro da comunidade e conversando com os idosos, inclusive os idosos não poderiam ter menos de 70 anos. Inclusive na época eu também tinha um pouco menos de 70 anos, eu não pude falar nada, né? Então eles ficaram aí alguns dias, fizeram essas pesquisas e voltaram para Brasília. Passado aí um tempo, veio então a resposta, um relatório informando que realmente a comunidade é reconhecida como comunidade de remanescentes de quilombos. E a partir daí, passado mais um pouco, chegou para nós a certificação, ou seja, nós somos no nosso auto-reconhecimento de comunidade quilombola. E o bairro de Fátima e o Sapé, ele não fica apenas nesse espaço que nós estamos. Ele tem um espaço chamado território. E aonde que é esse território? Porque antes era tudo bairro de Fátima, era tudo Sapé, que é o bairro, era o Palmeirense, o bairro São Pedro, Cidade Nova, o Novo Horizonte, enfim, era toda isso aí. E mais, o bairro de Fátima e o Sapé estendiam até o Parque Passa Cinco. O Parque Passa Cinco também pertence, né, o bairro de Fátima. Então assim surge, né, essa comunidade quilombola, né, que a gente tanto lutou para que a gente pudesse ter realmente essa certeza de que isso acontecesse aqui na comunidade. Então é um pouquinho, bem rápido, da história, para que vocês fiquem sabendo, né, como é e como surgiu o bairro de Fátima e como surgiu o Sapé. E foi por volta de 1900, 1910, talvez, que iniciou essa comunidade com todos esses ex-escravizados que vieram morar aqui nessa região. Vinham das fazendas da região e também de outros municípios, né, que faz assim adjacência à Ponte Nova. Então vinham para cá e foram muitos que vieram para cá. Isso aqui era uma festa, né? Aqui nós tínhamos congado, a festa de carnaval, tudo isso que foi muito importante. Meu nome é Jaime Augusto, pertenço à comunidade Triângulo Novo, sou membro do grupo Afro-Gangazumba, pedagogo de formação, especialista em estudos africanos e afro-brasileiros e ex-coordenador do curso pré-vestibular da casa. Bom, a minha relação com o Ganga é uma relação um pouco individual.
Em 2004, eu acabara de formar e vim embora para a minha cidade. Procurei o Gangazumba na esperança até de me encontrar enquanto um sujeito negro, que até então eu não me percebia como tal. Após sofrer uma ação de racismo na universidade, eu passei a procurar respostas para algumas indagações que eu tinha. Então eu subi, né, na comunidade e procurei o Pedrinho para a gente conversar e trocar uma ideia e eu me oferecer para desenvolver algumas atividades aqui na casa. E estava nascendo o pré-vestibular. O pré-vestibular ele estava sendo gestado naquele momento. E a gente conversou e a partir dessa conversa ele me deu a coordenação do pré-vestibular e a gente foi desenvolvendo um trabalho, né, de desenvolver potencialidades nos jovens da comunidade para adentrar no curso superior em universidades, né, tanto pública quanto particular. Depois, as oportunidades de trabalho e as demandas foram ampliando e a gente montou um grupo de estudo dentro da casa, exatamente para empoderar as pessoas que já estavam na linha de frente, né, na base, lutando e propagando essa questão da igualdade racial. Bom, o Gangazumba, ele trouxe para mim uma experiência ímpar, porque a gente não consegue lidar com questões raciais isoladamente. Nós precisamos estar articulados junto com o grupo para nos fortalecer. E a partir de então, eu pude perceber e aprofundar mais nas questões raciais, partindo da história das próprias pessoas que me circulavam, né? As pessoas traziam a sua experiência, traziam a sua história e com isso a gente foi trabalhando e ressignificando essa história através dos grupos de estudo que a gente montou. Esse grupo ele durou até antes da pandemia, depois da pandemia a gente teve que dar um tempo, exatamente porque não podia aglomerar-se, né? Mas o Gangazumba ele teve um impacto muito positivo na minha vida. E a partir dessa experiência do Gangazumba é que eu vou buscando outros conhecimentos para enriquecer até a minha estadia aqui, né, a estadia no Gangazumba e o meu estar aqui mesmo, né, até para enriquecer e me posicionar mais. Meu nome é Giovanni, sou morador da comunidade de Fátima. Fiz parte da percussão do Grupo Afro Gangazumba e hoje faço parte da diretoria como diretor fiscal. A minha história com o Gangazumba começou quando eu era bem novo. Meu irmão já fazia parte e sempre falou comigo para vir, que eu ia gostar. E eu, como sempre fui mais acanhado, mais tímido, eu hesitava um pouco de vir. Mas aí um dia decidi vir e foi amor, paixão à primeira vista com o Gangazumba, porque a forma com que eu fui acolhido pela casa, por todos que estavam aqui, e a forma que eu via o acolhimento com todas as crianças que faziam parte do projeto. E desde esse dia eu já não saí mais e sempre sou muito grato pela casa, por tudo que fez por mim. Eu fiz coisas que eu nem imaginava fazer aqui dentro e vi que ali tinham pessoas que se importavam comigo e que se importavam com as crianças que estavam ali também. Hoje, a gente, com esse projeto Ponto de Cultura, a gente busca isso. A gente busca mostrar para aquela criança que ela tem um futuro pela frente, ela pode ser uma pessoa melhor, pode se tornar o que ela quiser. Basta ela sonhar e querer, que a gente vai estar aqui sempre de braços abertos para acolher todas as crianças. Eu sou Michele Pereira, sou moradora de Palmeiras. Conheci o grupo Afro Gangazumba há alguns anos, quando eu vim, retornei a Ponte Nova, graduada já em pedagogia. E durante a faculdade eu tive algumas experiências, especialmente relacionadas à discriminação racial, a movimentos negros. E fui muito assim, tive muita curiosidade para saber
como que isso se dava aqui no nosso município. E a partir daí eu já conhecia a fama do Grupo Afro Gangazumba, mas não tinha contato direto. Então eu procurei, né, a direção do grupo, que na época era o de Pedrinho, fui muito bem acolhida. E aí, a partir disso, eu me sinto, né, parte do Grupo Afro Gangazumba. Coordenei um projeto, né, um projeto grande aqui na casa, chamado Projeto Sociocultural Quilombola. Fomos apoiados pela Petrobras. E desde então, eu sigo aqui à distância, mas eu sigo com muito carinho, muita admiração pelo trabalho que é realizado aqui, por tudo que representa para a comunidade, não só para a comunidade, mas para a cidade de Ponte Nova, porque o grupo é uma referência, né, aqui de cultura, de resistência, de movimento e, assim como o Giovanni falou, de possibilidade. O meu nome é Coraci, eu sou da comunidade de Fátima e a minha relação com o Ganga, ela iniciou a partir do ano de 2008, porque antes eu só vi o Ganga do lado de fora. Foi através de um convite que eu recebi do Pedro Catarino para que eu fizesse parte de um projeto como professor recuperador, né? Professor de reforço aqui no Ganga. E foi o projeto Sociocultural Quilombola, patrocinado pela Petrobras. Aí, a partir desse momento que eu entrei para o grupo, aí depois o projeto acabou e eu continuei aqui como voluntário e estou aqui até hoje. E meu trabalho aqui só foi encerrado como voluntário a partir de 2019 com a Covid-19. Mas foi uma experiência muito boa, é uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito aqui nesse grupo, sabe? Fui muito bem acolhido, então as pessoas, sabe, tratam a gente super bem, e eu vi a importância de se trabalhar aqui no Grupo Gangazumba, a importância que a gente dá, a preocupação que o Ganga tem com as pessoas lá fora, de tirar pessoas da rua, de ensinar as pessoas a ser pessoas melhores. E foi muito gratificante para mim. Eu comecei aqui trabalhando com alunos, sabe, do ensino primário, fundamental 1 e 2. Aí daqui a pouco eu estava trabalhando com alunos que tinham necessidade de entender matéria do ensino médio. Eu trabalhei com pessoas para fazerem vestibular aqui. Eu trabalhei com pessoas preparando pessoas para o Enem. Eu trabalhei com idosos que não se alfabetizados. E uma coisa muito interessante foi que eu tinha um aluno do ensino médio que a mãe dele também estudava comigo aqui. Sabe, foi muito bom mesmo. E o Ganga, sabe, me ajudou a ter uma visão maior do que é servir. Porque, na verdade, eu não estava ensinando, eu estava aprendendo a ser uma pessoa melhor, a tratar as pessoas melhores. E sou muito grato por fazer parte desse grupo. E eu estou aqui para somar. E meu umbigo está coladinho, não tem como descolar mais, não. Meu nome é André, sou nascido e criado na comunidade do bairro de Fátima. Atualmente sou estudante do curso de licenciatura em Química na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu faço parte da diretoria da Associação Quilombola do bairro de Fátima. Minha história no Gangazumba começou desde que eu era criança. Inclusive, a minha família sempre fez parte, desde a fundação do Grupo Afro Gangazumba, não só da instituição em si, mas também na ajuda da construção do prédio atual. Sou filho dessa terra. Aqui eu vim para viver. A minha história ficou longe, lá no Reino da África. Mas eu trouxe meus descendentes para cá e aqui estou para viver. Olá, meu nome é Tânia Sassi e eu vim falar para vocês a minha trajetória aqui dentro do Gangazumba. Minha trajetória já se inicia lá quando eu estava formando em História. Conheci a Luísa, da casa, sobrinha do Pedrinho. E nesse período eles estavam fazendo um cursinho pré-vestibular e precisavam de uma professora voluntária para trabalhar. Então, eu vim ao cursinho e fiquei apaixonada com os alunos. Na época, era um tempo de muita luta, muitas dificuldades. Não tinha sala de aula, ficávamos na escola ao lado, que emprestava para a gente a sala. Eu tinha o meu menino ainda muito pequeno,
totalmente hiperativo, tinha noites que eu tinha que trazê-lo e tia Figênia e Pedrinho corriam atrás dele para segurar para mim poder lecionar. Era tudo improvisado. Tinha um Fusquinha, que a gente era apaixonado com o Fusquinha. Pedrinho pegava o Fusquinha, buscava os professores, trazia os professores. O Fusquinha era famoso, só faltava falar. E até que um dia fundiu o motor, mas serviu para a gente durante uns 2 anos, direto, leve e traz. Ninguém ficava sozinho e sempre acompanhando nas aulas, e os debates e as discussões. E nesses 2 anos, vários alunos nossos passaram em vestibulares, formaram. Foi uma vitória muito grande. Hoje eu encontro com vários advogados, dentistas, várias pessoas formadas que vieram daqui, do nosso cursinho, Paixão. E nesse período, passado algum tempo, né, eu fui me encontrando aqui na Casa Gangazumba. Como eu sou descendente, sou afro-brasileira, mas de uma família muito mestiça, muito misturada, eu nunca tive a minha identidade mesmo afirmada, muito pelo contrário. Minha família sempre foi querendo ser embranquecida pela mistura de italiano com negro. E eu sempre amei a minha identidade, meu avô era negro, era a minha paixão. E aqui eu me encontrei e aqui virou minha família. E vieram projetos, e vieram pontos de cultura, e veio o projeto da Petrobras, que nós lutamos juntos, reunimos domingo, escrevendo projeto, até que conseguimos, e lutamos, e no projeto da Petrobras eu trabalhei na oficina, e eu tive a oportunidade de trabalhar a cultura afro com os alunos, falar abertamente na comunidade sobre isso, foi muito importante. Também trabalhei com as senhoras, com toda uma diversidade de caminhos. Então, foi uma trajetória muito bonita, são muitos anos. Se eu não me engano, eu comecei aqui em 2005 ou 2004, e vai. E muitas histórias, viagens, encontros, rodas de discussão. Mas agora, no final, eu fui chamada, hoje eu sou historiadora, sou escritora, sou especialista em história, e eu fui chamada para organizar a documentação do Ganga. E aí foi uma viagem para mim, enquanto historiadora, o arquivo documental, porque fotos, documentos, relatos, trabalhos, tudo, né, arquivado. E foi realmente um momento muito mágico, e é muito interessante você manusear um documento e você ver seu nome ali. Olha, meu nome está aqui, eu faço parte dessa história. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E Gangazumba e minha família está em mim e estará sempre. E a minha identidade enquanto afrodescendente, ela se autoafirmou aqui nessa casa. Como já havia comentado, né, desde 1988, que foi assim a primeira apresentação na Praça de Palmeiras, nós retornamos para a comunidade do bairro de Fátima com o pensamento de como vamos caminhar daqui para frente. É claro que toda entidade, né, que quer caminhar, que quer crescer, ela precisa de um espaço, né, para se consolidar, para ter tranquilidade. E que não acontecia com o grupo Afro Gangazumba, porque as meninas, né, naquela época a gente trabalhava muito era com a dança, e as meninas elas faziam dança na rua, ensaios na casa de amigos, no lado da igreja, na sede de São Vicente de Paulo, né? E não tinha assim um local fixo, não tinha tranquilidade de poder realizar o trabalho. Ainda assim, as meninas, né, que foram muito importantes nessa formação do grupo, também lutaram. E com isso, né, nós conseguimos, de um certo tempo, fazer o que a gente achava assim, mais difícil, e foi o registro do grupo Afro Gangazumba. E a partir do registro do grupo Afro Gangazumba, nós também tivemos assim, um contato, né, com Mariana, com Dom Luciano, e Dom Luciano ofereceu a assessoria dele para me acompanhar, para conversar direitinho, e foi aí que surgiu a oportunidade do grupo Afro Gangazumba ter a sua sede própria, né? Antes de ter a escritura, nós tivemos um contrato de comodato que ele tinha a duração de 18 anos, né? Mas isso não chegou, que esse contrato ia terminar ainda em 2022. Mas Dom Luciano, né, com a sua toda generosidade e uma conversa que nós tivemos, ele então doou definitivamente
junto com a Fundação Marianense, a sede, né, em nome do grupo, e nos deu também uma escritura que nos garante, né, a tranquilidade que nós sempre quisemos. E dentro de tantos avanços, eu posso contar, né, como já ouviram aqui falar, eu acho que um grande avanço também que nós tivemos foi o pré-vestibular. O pré-vestibular colocou muitos dos nossos jovens que aqui frequentavam também, e que não, né, que vinham de outros bairros, em universidades, faculdades, né, e foi assim muito importante, porque isso fez com que o grupo pudesse ser reconhecido ainda mais em outros lugares, né, em outras situações. E é importante, né, falar que o grupo Afro Gangazumba, além de ser ponto de cultura, é também patrimônio cultural e imaterial de Ponte Nova, que foi através da Secretaria de Cultura. E o grupo Afro Gangazumba não para por aí. Ele começa a trabalhar em forma de rede, né? E trabalha com o Fórum Mineiro de Entidades. E dentro dessa rede também surge aí o COMPIR, né? Que é o Conselho Municipal da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial, a Rede Sapoqui, né? que da comunidade quilombola, que tem uns intelectuais que fazem estudo de comunidades, tudo isso que faz avançar, né? Então nós também fazemos hoje parte da Rede Sapoqui, né? Que a gente participa com eles em diversos lugares, e a gente vem caminhando, né, por esse tempo todo, né? E também um outro ganho importante que teve o grupo Afro Gangazumba foi a questão do mérito legislativo, né? Pelo reconhecimento pela Câmara Municipal de bons serviços prestados, né, à comunidade de Ponte Nova, né? E assim o grupo vai andando, vai crescendo, vai buscando mais pessoas para poder participar. E uma coisa importantíssima que acontece conosco aqui também, que é tradição, que é um grande ganho, né, para nós aqui da comunidade, do grupo Afro Gangazumba, é a roda de samba. A roda de samba, assim, são momentos importantíssimos que é feito, né, para que todos possam participar, tanto da comunidade como fora da comunidade, e sempre com pessoas. É importante lembrar que as pessoas que trabalham conosco nesse momento sempre são pessoas voluntárias. A gente tem muitos e muitos avanços, né, em relação a essas questões. Mas o maior deles todos, volto a falar, que é a sede que dá essa sustentabilidade para todos nós, não só para o grupo Afro Gangazumba, mas também para a comunidade quilombola do bairro de Fátima. E o grupo Afro Gangazumba também, né, ele tem essa preocupação com a comunidade, esse controle, apoio, participação em conselhos, né, como já falei, do COMPIR, do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, então assim, Conselho da Mulher, enfim, são tantos conselhos que nós participamos porque nós queremos desenvolver, né, e conhecer e trazer, né, para dentro da nossa comunidade, para que a gente possa realmente ter uma participação ativa em todos esses pontos da sociedade que a gente considera assim, de extrema importância. A diferença que o grupo Afro Gangazumba fez na minha vida, é me dar a oportunidade de frequentar outros espaços para a discussão das questões raciais. E até hoje ele vem impactando a minha vida no momento que eu avanço muito mais nas discussões e que eu percebo, né, algo diferente nessas relações tão complicadas que são as relações raciais brasileiras. Então, assim, o grupo Afro Gangazumba na minha vida, ele exerce um papel pedagógico, tá? A todo momento eu estou aprendendo, a todo momento eu estou revendo os meus conceitos e a todo momento eu fico impactado por alguma coisa. Na percussão do Gangazumba, eu encontrei uma nova perspectiva de vida. Me mostrou que eu era capaz de muito mais coisas do que eu imaginava. E hoje, vendo a casa do jeito que ela está,
e do jeito de quando eu entrei, eu tenho um sentimento de gratidão a todos que ajudaram, todos que vêm ajudando a manter a nossa casa de pé. E você mãe, você pai, traga seu filho, venha você também conhecer o nosso projeto. Você será muito bem recebido, as portas do Gangazumba sempre estarão abertas para a comunidade. Você também que é de outra comunidade, que não mora aqui no bairro e também tem a curiosidade de poder saber o que acontece aqui dentro, venha, conheça, tenho certeza que você também vai se apaixonar. Importante a gente pensar, né? Toda vez que eu me remeto ao Ganga, eu gosto de pensar primeiro na minha trajetória pessoal, porque eu não conhecia em Ponte Nova um movimento, um espaço, um grupo que tratasse das questões raciais, mas principalmente culturais da nossa cidade. Eu pensava que Ponte Nova não tinha movimento negro, não tinha uma instância em que as pessoas se reconhecessem como negras e que priorizasse a cultura afro-brasileira. Então, quando eu conheci o Ganga, eu posso dizer que eu me reconheci também, que eu me conheci novamente de um outro olhar, de uma outra forma. Depois, a influência que o Ganga teve no meu aspecto profissional. Primeiramente, porque quando eu cheguei, quando eu retornei a Ponte Nova, né, já formada, eu não conhecia a instância pedagógica, né, do Ganga, então eu tive a oportunidade de contribuir no pré-vestibular. E aí depois, né, com o passar do tempo, a gente conseguiu construir um projeto que foi assim, que foi amparado pela Petrobras, e esse projeto me deu uma outra condição de profissional, porque eu trabalhei na coordenação dele. Foi um projeto muito difícil, foi um ano de muito trabalho. Então o Ganga, ele contribuiu para a minha formação pessoal inicialmente. Eu me reconheci, eu me conheci de outro olhar, eu conheci pessoas que eu carrego na minha vida, no meu coração, e profissional, porque o projeto, né, o grande projeto que a gente conseguiu levar, ele foi muito difícil, então ele veio acarretando muito conhecimento profissional, muita estratégia também de resistência e lidar também com as dificuldades. Então o Ganga, hoje, para mim, é um amparo nas duas frentes, na pessoal e na profissional. O Ganga, sabe, ele não fez, ele continua a fazer. Uma grande diferença em minha vida. Ele me ajudou, ele me ensinou a olhar as outras pessoas lá fora com outro olhar. Sabe, com aquele desejo de realmente poder ajudar as pessoas. De partilhar com as pessoas um pouco do que eu sei, um pouco do que eu aprendi. E ele me ensinou, sabe, a conviver com as pessoas com vários tipos de pessoas, com pessoas diferentes, com problemas diferentes. E me fez, sabe, amar mais as pessoas. Ele me ensinou a preocupar mais com as pessoas, porque é isso que o Ganga faz. Ele realmente, ele ama as pessoas. Não só da comunidade do bairro de Fátima, mas os bairros adjacentes também. E eu sou muito grato pela oportunidade, sabe, que eu tive, que eu tenho de estar aqui. Igual eu já falei anteriormente, o meu umbigo está coladíssimo com o Ganga. Não tem como mais separar. E eu sou muito grato, sabe? Realmente, quero agradecer de coração a oportunidade que o Ganga me deu, de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas da comunidade. As influências do Gangazumba na minha vida em si, porque é difícil falar do Gangazumba sem lembrar de toda a trajetória que eu tive aqui, se divide na minha infância, na minha adolescência e também na fase adulta. Porque desde que eu era criança, eu fui sempre muito envolvido com o Gangazumba, tanto na escola de percussão, como na roda de negros, de pessoas negras aqui, de conversas. Eu sempre participei. Então o Gangazumba teve influência direta, não só na minha formação, mas também na formação do meu caráter. Porque desde cedo eu sempre tive uma consciência racial muito forte por conta do grupo Afro Gangazumba, que me apresentou desde cedo a consciência racial e os impactos do racismo na minha vida, do que poderia acontecer e de ações que eu poderia tomar caso viesse a acontecer comigo algum episódio de racismo.
Então, desde criança, eu já tive uma consciência racial. Muitas vezes eu não sabia descrever essa situação, mas internamente eu já sentia o que aquela situação estava me ensinando e o que tudo aquilo queria me dizer. Então, o Gangazumba, desde a minha infância, teve uma influência muito direta na minha criação. E a partir do momento da minha adolescência, mesmo eu caminhando dentro da instituição, passando por várias fases, como estar no grupo de percussão, participar de projetos como capoeira, maculelê e outras artes como artesanato, que o grupo proporcionava, isso foi me trazendo um enriquecimento muito grande da cultura negra e me aproximando cada vez mais das minhas raízes. Já chegando na fase adulta, quando eu me decidi estudar e ingressar no ensino superior, o Gangazumba também teve uma influência direta na minha vida, que foi quando eu fui informado que eu tinha o direito de receber uma bolsa estudantil, porque até então eu tinha uma jornada que era trabalhar e estudar, o que é a vida de maioria dos negros do Brasil que tentam, de alguma forma, mudar meio que a história da família, de ser o primeiro da família a entrar numa universidade federal. Na minha família eu tive o privilégio de, juntamente com o meu primo, nós dois juntos, entrarmos na universidade e ser os primeiros da família a entrar numa universidade federal, e ele também sendo bolsista. O Gangazumba teve uma influência direta, porque foi o pessoal, todo mundo envolvido com a diretoria, que foi atrás de registrar a nossa comunidade como um quilombo. Então, até nesta fase, o Gangazumba teve uma influência direta na minha formação, onde eu pude me focar nos estudos e sair do emprego que eu tinha e me dedicar exclusivamente na minha formação. Ao Gangazumba e a toda a comunidade do bairro de Fátima, que sempre me abraçou, eu só tenho a agradecer, desde o momento do meu acolhimento, quando eu era muito criança, a todos os integrantes que tiveram paciência comigo na minha infância, porque eu era uma criança ativa, difícil. Eu só tenho a agradecer, e que essa comunidade aqui, essa casa, que também é minha casa, eu vou levar para sempre no meu coração, e onde eu estiver, eu sempre vou levar a palavra de tudo que eu aprendi nesse local. Meu nome é Fabiano Luiz, nascido em Ponte Nova, no bairro de Fátima, e criado no Grupo Afro Gangazumba. A minha trajetória no grupo começou bem pequenininho, aos 6 anos de idade, quando o grupo já se iniciava com as atividades de percussão, de dança. E hoje eu estou como vice-presidente, colaborando também com a entidade. Meu nome é Mauro Lúcio, nascido e criado na comunidade do Bairro de Fátima. Hoje, atualmente, não moro mais em Ponte Nova, participo da entidade indiretamente, mas fui criado, como diz o Fabiano, desde novo, quando a gente era criança, nossos pais, nossos familiares já faziam parte da comunidade do trabalho do Grupo Afro Gangazumba. Meu nome é Robson Luiz, sou criado aqui também na comunidade do Bairro de Fátima, nascido em Ponte Nova. E como os demais aqui, a gente cresceu praticamente junto. Sou o mais novo entre eles, o caçula, mas a gente cresceu junto dentro do Gangazumba e tivemos diversos papéis dentro do Gangazumba. Eu também, hoje não trabalho diretamente dentro do Gangazumba, mas como eu sou da comunidade, vira e mexe, eu estou aqui, fiz parte da percussão, junto com o nosso primeiro professor, que foi o Jackson. E o Gangazumba ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas aqui, porque a partir dessas atividades do Gangazumba que surgiram as nossas brincadeiras, brincadeiras de música, de brincar. Nós tínhamos essa mania de brincar de bola, brincar de bolinha, tudo, mas a gente também brincava, né, mano? Brincava de tocar, de banda, né, mano? Brincava de batucada no quintal, de fazer banda. Isso aí foi uma coisa que colaborou com a nossa vida até hoje. Inclusive, antes da gente vir para dentro do Gangazumba mesmo,
já com 7, 6 anos, a gente tocava naquelas latas de 18 litros de óleo. A gente tinha nossa bandinha lá, mas vira e mexe a gente ficava sentado aqui, observando aqueles mais jovens que a gente já participando do Gangazumba, mas a gente já estava aqui dentro, já mesmo sem tocar. E depois disso a gente foi dando continuidade. Hoje nós mexemos com música, o Fabiano, eu mexemos com música, graças a esse trabalho que a gente brotou daqui de dentro. Até porque também a gente mais novo, a gente ficava esperando a nossa hora de estar dentro do espaço para estar participando, por ser muito pequeno, ainda também não tinha a estrutura que tem hoje de ter uma pessoa para estar tomando conta dos mais jovens, então sempre eram os mais velhos que estavam participando das atividades diretas e a gente ficava batucando como que a gente conseguia fazer ou ganhar, né, para estar fazendo nossa música, um pouco de brincadeira. E foi aí que surgiu, né, uma parte, aí já pula com uma parte da nossa vida que a gente, com 14 anos, 13, né, uns com 12, outros com 16, e surgiu Simplicidade, uma banda de pagode que aqui em Ponte Nova e região foi, pode-se dizer, as melhores da moda. Referência, foi grupo de referência em Ponte Nova durante uns 12 anos. Sim. A gente é novo, a gente fala 12 anos porque a gente começou muito cedo. 12 anos de idade a gente já estava fazendo pagode, já tinha um grupinho de pagode. Então, qual que é a palavra correta? Esse favorecimento que a gente teve em participar do grupo Afro Gangazumba nos favoreceu a ter participado não só do nosso grupo de pagode que a gente, qual que é a palavra certa? Montou, mas diversos outros grupos que, através dos aprendizados, fez com que estassemos presentes. Muitas pessoas hoje que têm grupo de pagode dentro da cidade, os primeiros passos delas não foi diretamente dentro do Gangazumba, mas muitas dessas pessoas vieram aqui e teve Simplicidade como vitrine. De sempre, os meninos do Gangazumba, os meninos de Simplicidade. E isso reflete até hoje, não só na gente que fez parte da Simplicidade, que faz parte, outras pessoas também passaram no Gangazumba quanto Simplicidade. Tem o Arlindo, que foi professor aqui de percussão também. Eu tive o prazer também de auxiliar ele em algumas aulas de percussão com os mais jovens, assim como eu fui bem mais jovem e outras pessoas me auxiliaram. E assim, é muito prazeroso para a gente chegar em qualquer lugar e os outros falar, os meninos da comunidade lá, os meninos do Gangazumba, os meninos que tocam percussão. Isso é bem prazeroso para a gente. O Robson falou com relação à liderança, eu tive o prazer de ser coordenador e líder da banda. Depois veio Fabiano, teve o prazer de ser líder e coordenador da banda, e hoje é vice-presidente da entidade. É muito gratificante para a gente ver essa trajetória, que é uma escada. E a gente só vê crescendo. Por exemplo, essa estrutura aqui, eu tenho cicatriz no meu corpo que foi de carregar um tijolo da primeira laje. Essa pintura, a primeira pintura, o desenho feito na parede, eu que fiz. Então, é muito gratificante. Chega de arrepiar você chegar e ver, eu que moro fora, não venho com muita frequência, chego aqui e vejo o tamanho que está, não só de estrutura, mas com relação ao conhecimento, que vem crescendo, e perdão da palavra, mas... E através desses conhecimentos a gente vai adquirindo um grupo que vem também até o lado profissional, né? Sim. Foi através do Gangazumba que veio Simplicidade, e isso em mim despertou essa vontade de ser um profissional da música. E até hoje a gente está aí batalhando aí para tentar ganhar, ter uma ascensão no mercado, ganhar um cachezinho melhor. Foi aí também que aí eu adquiri mais conhecimentos e pude participar de projetos ministrando aula de percussão aqui no grupo. 2 projetos ministrando aula de percussão. Então isso para mim foi o Grupo Afro Gangazumba, a grande alavanca. E hoje o meu papel aqui no grupo é de simplesmente oferecer aquilo que o grupo me ofereceu, a oportunidade que me ofereceu. Desculpa. E sem contar essa oportunidade, nós tivemos uma oportunidade, Mauro e eu tivemos uma oportunidade muito maravilhosa de ter o nosso primeiro emprego através do Gangazumba.
uma parceria que tinha com a São Vicente de Paulo, que tirava jogos daqui, selecionava jogos do grupo para trabalhar no primeiro emprego na Caixa Econômica. Foi a oportunidade que a gente agarrou com unhas e dentes, até porque quando acabou o projeto, entre aspas, que era o período que a gente ficava dentro dessa empresa, eu consegui voltar, porque a oportunidade foi me dada, não joguei fora. Consegui colocar pessoas que eram da comunidade também, mesmo sem fazer parte do projeto em si na época, consegui fazer com que as pessoas ingressassem dentro dessa empresa também, que era gratificante porque era pessoa preta, de comunidade, que pobre, e visto pela, infelizmente, a nossa sociedade hoje, temos, não é pauta, mas temos privilegiados. Então é gratificante quando a gente tem oportunidade, a gente não deixa escapar. Como foi eu, que foi lá atrás, que foi o Alessandro, depois foi o Wallace, que fez parte da nossa comunidade, o Geraldo, Anderson Zebrinha, eu, Fabiano, e por aí continuou a escadinha, que não pode andar para trás. Foguete não tem ré, né? Digamos assim. E a gente acaba citando essas pessoas, igual eu por exemplo, eu vejo o Gangazumba por questão de tipo, a gente vê que em nossas comunidades, infelizmente, tem criminalidade, que tem um certo período que toma conta mesmo, e assim, não digo que só o Gangazumba fez a gente enxergar mais coisas que a gente vê hoje, mas acaba que a gente cria uma curiosidade como criança, de tipo, eu tô gostando daquilo ali. Se eu não tiver uma pessoa que vai me segurar um pouquinho naquilo ali, para poder ter mais curiosidade, e o tempo que eu estiver livre, em rua, brincando em rua, eu querer participar disso, automaticamente, não estou falando que me leva para o caminho errado, mas as oportunidades partem tanto do lado do bem quanto do lado do mal. E assim, a gente teve portas abertas na nossa época, claro, teve portas abertas para ambas as oportunidades. Então a gente fez escolhas que nos atraíam mais. E o Gangazumba, graças a Deus, sempre teve esse projeto de mexer com crianças, de mexer com adolescentes, não visando tirá-los da rua, mas sim tentando fazer esse conhecimento que a gente tem hoje. Hoje eu sou músico dentro de Ponte Nova, graças a essa caminhada que eu tive e tenho, assim, não diretamente mais com o Gangazumba, mas eu já fiz a diretoria também. E assim, a essa caminhada que eu tenho, que eu comecei engateando dentro do Gangazumba, hoje, graças a Deus, eu sou reconhecido dentro da cidade pelo trabalho que eu construí, não só com a minha força de vontade, mas também com a primeira oportunidade que eu tive. Igual a questão uma coisa que o Ganga nos deixa também, é a questão da representatividade dentro da nossa sociedade hoje, que infelizmente ainda não, sempre foi preconceituosa. Então, ela nos preparou e nos deu o ensinamento que a escola, infelizmente, hoje é muito em falta, com relação a nos preparar para a nossa defesa, com relação ao que vivemos hoje. Então, isso é muito válido, de saber como se portar, como responder, de se defender, porque, infelizmente, o país que vivemos hoje é muito preconceituoso. Eu agradeço muito a esse leque de conhecimento, através das palestras que a gente já participou, dos eventos que a gente participou, né, que hoje o Ganga é conjunto com o FOMENE, né, que é o Fórum Mineiro de Entidade Negra. Fizemos parte do FORPI, participando de palestras, dando aula de percussão e colhendo conhecimento sobre a nossa pretitude, que a escola, que eu me recordo muito bem, eu nunca escutei dentro de uma sala de aula, de um professor falando para mim da minha história, que é em falta. Então, essa parte de representatividade eu vou levar para a minha vida toda e passo hoje para as pessoas que eu posso passar. A minha filha que está crescendo num mundo completamente diferente do que eu vivi e vai virar mais ainda, então a gente tem que aproveitar o que a gente aprendeu, aprender mais e repassar isso para frente. E o que é passado para a gente, assim, desde criança, hoje a gente consegue escutar um pouco mais, porque o racismo ele já vem de muitos e muitos anos, mas o primeiro impacto que a gente sempre tem quando criança e quando está dentro do colégio é que as pessoas, tanto o professor ou algum adulto,
que não tem uma informação correta, que não procura saber realmente a história do negro, a primeira impressão que ele passa para a gente é assim, você é descendente de escravo. E só isso. Eles acham que o preto é isso, é descendente de escravo. Mas não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. E o Grupo Afro Gangazumba, ele vai caminhando com a gente, né? Porque a gente vai vendo que a estrutura ela vai só crescendo. A entidade que era uma coisa assim, mais virada para o lado cultural, mais para o lado lúdico, essa entidade ela vai virando uma coisa assim. Você pode olhar para a estrutura e ver que ali você pode, além de fomentar a cultura, você pode fomentar o empreendedorismo, você pode fazer parcerias com empresas, porque a nossa entidade hoje ela não é só uma sede cultural, ela é uma sede, assim, pode-se dizer, universal, que é onde que acontece missa, onde que uma pessoa quer fazer um evento de casamento, pode fazer, onde uma empresa está aberta para fazer parcerias e fazer cursos, tem salas, onde que a gente pode fazer parcerias com empresas que querem oferecer algum curso de culinária, porque nós temos uma cozinha imensa, nós temos sala de corte e costura, então está à disposição da sociedade. Então quando a gente entra no Grupo Afro Gangazumba, hoje a gente vê que o grupo ele oferece muito mais para a comunidade do que a gente pensa, não só para a comunidade, mas para toda a cidade. O Gangazumba vai estar sempre de porta aberta para aquelas pessoas que vêm aqui em dias de evento, igual tem a feijoada, a famosa feijoada do Gangazumba, que a galera chega e observa e comenta que é a melhor roda de samba que tem na comunidade, que é o Gangazumba. E essas pessoas que vêm na roda de samba, também que se interessar, pode chegar e procurar saber o que realmente é o Gangazumba. Porque muita gente tem essa visão que o Gangazumba é só esse salão de festa aqui, que reúne gente para fazer samba e pagode. E não é bem isso. O Gangazumba é muito maior que muita coisa aí. As pessoas acham que é simplesmente não, está tudo pago, está tudo pago. Então, igual o Robson falou, é importante as pessoas que estão de fora, se quiserem vir, participar, procurar saber, a casa está de portas abertas. Eu acho que eu tenho essa liberdade de falar, mesmo não sendo diretamente mais, mas eu tenho certeza que é assim que funciona, está de porta aberta para aquelas pessoas que queiram participar e se interessar pelo trabalho.